Em uma noite fria de outubro de 2012, na pacata vila de Swanley, em Kent, Inglaterra, uma ligação desesperada para o 999 mudaria para sempre a tranquilidade desta pequena comunidade. O que começou como um possível acidente rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro, quando uma jovem de 23 anos foi encontrada brutalmente assassinada na beira da estrada, vestindo apenas pijamas e roupão. Mas o que mais chocaria os investigadores seria descobrir que este não foi um crime passional do momento. Era o resultado de meses de planejamento meticuloso, encorajado por um grupo de amigos que transformaram assassinato em piada. Natalie Jarvis nasceu em 28 de abril de 1989, na pequena vila de Swanley, no condado de Kent, Inglaterra, um lugar tranquilo a aproximadamente 26 quilômetros do centro de Londres, conhecido por suas vistas rurais e pela Igreja de São Paulo. Como filha caçula de Mark e Adele Jarvis, Natalie cresceu em um ambiente familiar caloroso e acolhedor, ao lado de sua irmã mais velha, Gemma, 4 anos mais velha. As duas irmãs compartilhavam um vínculo especial, sendo não apenas irmãs, mas melhores amigas, compartilhando confidências e momentos marcantes, como quando Natalie apoiou Gemma ao revelar sua sexualidade para a família, demonstrando o amor e a união que caracterizavam os Jarvis. Natalie trabalhava em um restaurante McDonald's local, onde sua personalidade extrovertida e vibrante brilhava. Descrita como a alma de qualquer ambiente, ela era conhecida por sua risada contagiante, seu sorriso que alegrava a todos e sua paixão por música, especialmente pela banda Westlife, que ecoava em volume máximo de seu quarto. Cercada por um grande círculo de amigos, Natalie era extremamente popular, frequentemente recebendo amigos em casa ou saindo para pubs e clubes, sempre aproveitando a vida ao máximo. No entanto, em 2011, ela enfrentou um momento difícil quando um relacionamento sério e de longa duração terminou, deixando-a profundamente abalada e deprimida, a ponto de evitar sair de casa e se isolar, o que preocupou muito sua família. No verão de 2008, Natalie conheceu Adam Wellihan em um pub local por meio de amigos em comum. Adam, na época, trabalhava na padaria de um supermercado e estava em treinamento para se tornar engenheiro de telecomunicações da British Telecom. Durante quase 4 anos, os dois mantiveram uma relação estritamente amigável, integrados a um círculo social maior. Adam, no entanto, era conhecido por seu histórico de relacionamentos casuais, evitando compromissos sérios. Ele também fazia parte de um grupo de amigos composto por Thomas Fuller, Matthew Woods e Stephen Hughes, que, conforme revelado posteriormente, cultivavam uma dinâmica tóxica, marcada por comportamentos e conversas perturbadoras, especialmente em relação a Natalie. Em 2012, a vida de Natalie começou a mudar após o término de seu relacionamento anterior. Ainda lidando com a tristeza, ela notou que Adam havia atualizado seu status no Facebook para solteiro. Motivada a superar sua dor, Natalie iniciou uma conversa com ele, que rapidamente evoluiu para um relacionamento casual, descrito como amizade com benefícios. Eles começaram a sair juntos, indo ao cinema, dirigindo pela região ou simplesmente passando tempo juntos, o que trouxe um novo brilho aos olhos de Natalie. Sua família, especialmente sua mãe Adele, ficou aliviada ao ver a filha recuperando a alegria, aprovando a presença de Adam em sua vida, mesmo que o relacionamento não fosse formal. Para Adele, ver Natalie feliz novamente era o mais importante, e ela frequentemente encontrava a filha conversando com Adam durante as compras no supermercado onde ele trabalhava. Em 9 de julho de 2012, Natalie e Adam tiveram sua primeira relação sexual dentro do carro dele, marcando uma maior proximidade entre os dois, embora ainda mantivessem a relação sem rótulos oficiais. Apenas 3 dias depois, em 12 de julho de 2012, Natalie informou Adam que acreditava estar grávida. Essa notícia mudou drasticamente o comportamento de Adam em relação a ela.
Embora continuasse a agir de forma gentil e respeitosa na presença de Natalie, por trás ele demonstrava crueldade, falando dela de maneira depreciativa para seus amigos. Adam via a suposta gravidez como um obstáculo aos seus planos de vida, considerando-a uma falha que atrapalharia seu futuro. Seu grupo de amigos, composto por Thomas Fuller, Matthew Woods e Stephen Hughes, alimentava essa visão, apelidando Natalie de JC, em referência ao comediante James Corden, e fazendo piadas cruéis sobre sua aparência, especialmente seu peso. Eles a tratavam de forma desumana, rindo da ideia de Adam estar envolvido com ela, o que reforçava seu desprezo. Entre julho e setembro de 2012, sinais perturbadores começaram a surgir no comportamento de Adam, especialmente em suas redes sociais e conversas com amigos. Em 23 de julho, ele postou no Twitter: "Tudo bem matar alguém hoje em dia, né? Acho que posso fazer isso." Uma declaração que à primeira vista poderia parecer uma bravata, mas que, em retrospectiva, indicava pensamentos sombrios. Uma semana depois, ele publicou: "Como você faz isso? Na mente assassina", sugerindo uma fixação crescente em ideias violentas. Durante esse período, Adam começou a discutir abertamente com seus amigos maneiras de matar Natalie, tratando o assunto como uma piada recorrente. Em 6 de setembro, um dos amigos enviou uma mensagem dizendo: "Apenas esfaqueie a vadia", ao que Adam respondeu: "Preciso fazer." Essas trocas de mensagens revelavam um ambiente de incentivo mútuo, onde a ideia de assassinato era normalizada e até encorajada, sem qualquer consideração pela gravidade de tais conversas. Em setembro de 2012, a premeditação de Adam Welleham em relação a Natalie Jarvis intensificou-se por meio de mensagens trocadas com seus amigos, revelando um planejamento cada vez mais explícito. No dia 11, Thomas Fuller enviou uma mensagem a Adam dizendo: "O fim está próximo, JC", usando o apelido depreciativo para Natalie, ao que Adam respondeu confirmando a ideia. Essa troca mostrava como o grupo via a situação como algo iminente. Em 19 de setembro, Adam escreveu diretamente: "Vou fazer JC amanhã", indicando uma intenção clara de agir no dia seguinte, embora não tenha prosseguido. 2 dias depois, em 21 de setembro, ele ajustou o plano ao mandar: "Ela trabalha até às 23 horas na segunda, então farei na segunda", referindo-se ao horário de Natalie no McDonald's para marcar o momento ideal. No dia 30, um amigo perguntou: "Matou alguém hoje à noite?" E Adam respondeu: "Só na minha mente", mantendo o tom de fantasia sombria. Seus amigos, incluindo Thomas, Matthew e Stephen, persistiam em encorajar essas ideias, tratando tudo como uma brincadeira divertida, com mensagens que alimentavam a violência sem qualquer sinal de preocupação ou tentativa de dissuadi-lo. No dia 1º de outubro de 2012, Adam convidou Natalie para sair, com a intenção de executar seu plano, mas a presença de uma amiga dela mudou tudo. Eles foram ao Burger King juntos, onde a companhia extra impediu qualquer ação isolada. Durante o encontro, Natalie postou no Facebook: "Pensando se algumas pessoas valem a pena", uma frase vaga que sugeria dúvidas sobre relacionamentos, possivelmente relacionada à conversa com Adam. Preocupada, sua irmã Gemma ligou para verificar se estava tudo bem, e Natalie riu dizendo que era apenas uma brincadeira. Frustrado pela oportunidade perdida, Adam enviou uma mensagem aos amigos mais tarde: "Queria fazer, tinha minha faca pronta e tudo", revelando que ele já carregava uma arma e estava preparado para atacar. Mas o telefonema de Gemma o assustou o suficiente para adiar. No dia 3 de outubro de 2012, Natalie terminou seu turno no McDonald's mais cedo do que o habitual, por volta das 16 horas, devido a um dia mais calmo. Seu pai, Mark, foi buscá-la e a levou para casa, onde ela relaxou, tomou um banho para se livrar do cheiro de fritura e vestiu pijamas limpos, planejando uma noite tranquila. Sua melhor amiga, Chelsea, chegou para passar a noite na casa dos Jarvis, e as duas começaram a se preparar para dormir, trocando mensagens com amigos. Enquanto isso,
Adam passou o dia encontrando seus amigos em pubs locais, bebendo e conversando, o que serviu como preparação para a noite que viria. À medida que a noite avançava, imagens de câmeras de segurança capturaram Adam, Thomas Fuller e Matthew Woods indo de pub em pub por volta das 22h20, quando decidiram que essa noite é a noite para colocar o plano em prática. Thomas concordou em se esconder no porta-malas do carro de Adam, alegando querer ouvir se Natalie falava mal dele ou de seu pai falecido, embora isso fosse uma desculpa fabricada, já que o verdadeiro objetivo era fornecer apoio e possivelmente gravar ou testemunhar a conversa. Às 22h24, as câmeras registraram o Renault Clio vermelho de Adam se dirigindo à casa de Natalie, com Thomas já no porta-malas, pronto para o papel de cúmplice oculto. Por volta das 22h30, Adam chegou à casa de Natalie para buscá-la, e ela, ainda em pijamas, roupão e chinelos, saiu rapidamente após uma breve conversa com sua mãe, Adele, dizendo: "Vou sair com Ad por um tempo, para planejar um cinema no dia seguinte." Suas últimas palavras à família foram schlatters, uma gíria fofa que usava para "até logo", seguida de "te amo", antes de entrar no carro sem suspeitar da presença de Thomas no porta-malas. Adam dirigiu em direção a Button Street, na vila de Swanley, um local isolado, enquanto Natalie acreditava que era apenas um passeio casual para discutir o relacionamento. Às 22h41, enquanto dirigiam pela estrada isolada, a luz de advertência do porta-malas piscou no painel do carro, alertando para um possível problema. Natalie, notando isso, pediu a Adam para parar o veículo e verificar o que estava acontecendo, sem imaginar o perigo imediato. Imagens de câmeras de segurança capturaram o Renault Clio vermelho parando em Button Street, um local escuro e pouco movimentado. Assim que saíram do carro, Adam pegou uma multiferramenta do compartimento lateral da porta do motorista, uma ferramenta que ele carregava por causa de seu treinamento como engenheiro. Ele então lançou um ataque brutal contra Natalie, desferindo mais de 20 facadas, a maioria concentradas no pescoço, com uma das feridas medindo 11 centímetros de comprimento e cortando completamente a veia jugular interna, causando uma perda de sangue massiva. Natalie, em pânico e ferida, tentou desesperadamente escapar correndo pela estrada em busca de ajuda, mas sua força diminuía rapidamente devido aos ferimentos graves. O padrão de gotas de sangue encontrado pela polícia mostrou que ela começou em uma corrida rápida, com gotas mais espaçadas, mas logo desacelerou, com as marcas ficando mais próximas umas das outras à medida que enfraquecia. A trilha de sangue formava um zigue-zague de 148 metros pela estrada, indicando que ela cambaleava de um lado para o outro enquanto fugia. Adam a perseguiu sem piedade, continuando a atacá-la durante a tentativa de fuga, infligindo mais feridas enquanto ela corria. Em seus momentos finais, Natalie implorou a ele: "Estou morrendo. Por favor, ligue para minha mãe", pedindo o conforto de Adele, mas Adam recusou, quebrando o telefone dela e jogando no mato próximo para impedir qualquer chamada. Logo após o ataque, Thomas Fuller, que ouviu os gritos do porta-malas, saiu de lá e assumiu o volante para ajudar na fuga. Às 22h43, câmeras de segurança registraram o carro acelerando para longe da cena, deixando Natalie sozinha na estrada fria. Apenas 2 minutos depois, às 22h45, Adam enviou uma mensagem para seus amigos dizendo: "Está feito, não estou mentindo, estou coberto de sangue." Eles então se encontraram com Matthew Woods e Stephen Hughes em um Tesco Express na rua principal de Allen, onde entraram para comprar álcool e cigarros, tratando o ocorrido como algo leve e fazendo piadas sobre o assassinato enquanto fumavam e bebiam. Durante a compra, Adam pagou uma dívida de 30 libras a Matthew com uma nota de dinheiro ainda suja de sangue de Natalie, e Matthew jogou de volta rindo, transformando o momento em mais uma brincadeira macabra. Às 23h18, um transeunte que caminhava pela estrada ligou para o serviço de emergência 999, relatando ter encontrado uma mulher deitada na beira da via, aparentemente inconsciente e sem pulso,
com sangue por toda parte. Passantes tentaram reanimá-la com massagem cardíaca, seguindo instruções do operador, e paramédicos chegaram rapidamente para continuar os esforços. Mas, apesar de tudo, às 23h30, a morte foi declarada no local. O corpo de Natalie foi encontrado sem qualquer identificação, vestindo apenas pijamas, roupão e chinelos, o que complicou a identificação inicial. A polícia isolou toda a área imediatamente, parando o tráfego e usando cães farejadores para rastrear o caminho que ela havia percorrido, levando-os de volta ao ponto inicial do ataque no meio da estrada isolada. No dia 4 de outubro, por volta das 2h10, após horas bebendo e fumando com os amigos que o convenceram a ir à polícia, Adam se apresentou na delegacia de Bexley Heath. Ele chegou vestido com calças escuras e jaqueta, com sangue ainda visível no rosto e nas mãos. Calmamente ele disse ao oficial de plantão: "Acho que matei alguém", e forneceu a localização exata em Swanley Village, onde havia cortado o pescoço de uma pessoa, levando a polícia a conectar sua confissão ao corpo encontrado horas antes. Às 6h20 do dia 4 de outubro, a mãe de Natalie, Adele, acordou e passou pelo quarto da filha, a caminho do banheiro, notando que a porta estava aberta. Dentro do quarto, apenas a amiga Chelsea estava na cama, e Natalie não estava lá. Preocupada, Adele perguntou a Chelsea onde Natalie poderia estar, e a amiga respondeu que não sabia, explicando que tinha tentado ligar e mandar mensagens para ela durante toda a noite sem receber qualquer resposta. O pai de Natalie, Mark, que já estava acordado, tentou acalmar a esposa sugerindo explicações simples, como a possibilidade de Natalie ter ido dormir na casa da irmã Gemma ou de uma amiga, lembrando que ela era uma jovem de 23 anos responsável. No entanto, Adele, sentindo que algo estava errado, decidiu ligar para o serviço de emergência 999 por volta das 7h, relatando o desaparecimento da filha, descrevendo que ela havia saído na noite anterior com um homem em um Renault Clio vermelho, ainda de roupão e pijamas, e que isso era completamente fora do normal, pois Natalie nunca sumiria sem avisar. A polícia já havia identificado o corpo encontrado na estrada 1 hora antes da ligação de Adele, conectando-o à confissão feita na delegacia durante a madrugada. Às 7h30, um oficial bateu à porta da casa dos Jarvis e foi recebido por Mark, que o deixou entrar. O oficial entregou a notícia devastadora de que um corpo havia sido descoberto durante a noite e que eles acreditavam se tratar de Natalie, baseada nas descrições e nas circunstâncias. A família foi informada de que um suspeito já estava em custódia, revelando ser Adam Wellington, o homem com quem ela havia saído. O choque foi imenso quando explicaram que não se tratava de um acidente de carro, como Adele temia, mas de um assassinato premeditado, com múltiplos ferimentos por faca, deixando Mark e Adele atordoados e incapazes de processar a perda repentina. As primeiras evidências da investigação começaram a se acumular rapidamente após a descoberta do corpo, com uma equipe especializada localizando o telefone de Natalie jogado em um arbusto próximo à cena, confirmando que o aparelho havia sido danificado de propósito antes de ser descartado, possivelmente para impedir chamadas de socorro. Cães farejadores foram usados para traçar o caminho que ela percorreu, levando os policiais não a uma casa ou prédio, mas ao meio de uma estrada isolada onde o ataque aparentemente começou. O padrão de sangue analisado indicava que o agressor iniciou o ataque em um ponto e continuou enquanto a vítima tentava fugir, com gotas espalhadas mostrando uma perseguição. Além disso, 2 chinelos foram encontrados caídos perto do corpo, sugerindo que caíram durante a luta ou a corrida desesperada. A análise forense no carro de Adam, um Renault Clio vermelho deixado em um local indicado por Thomas Fuller durante seu interrogatório, revelou provas incriminadoras, incluindo manchas de sangue no volante e nos assentos, compatíveis com uma luta recente. A multiferramenta, considerada a arma do crime, foi achada no compartimento da porta do motorista, com resquícios de sangue. No porta-malas, policiais encontraram calças de moletom cobertas de sangue, e testes
confirmaram que todo o sangue pertencia a Natalie. Amostras de DNA de Adam foram identificadas nas feridas dela, ligando-o diretamente ao ataque. A autópsia realizada pelo patologista do home office catalogou 24 ferimentos separados no corpo de Natalie, a maioria por perfuração, com algumas facadas atingindo 11 centímetros de profundidade, demonstrando a força e a fúria do agressor. Exames confirmaram que Natalie não estava grávida na hora da morte, e não havia qualquer indício de uma interrupção recente de gravidez, contradizendo a alegação que havia motivado a raiva de Adam. Feridas defensivas nas mãos e braços indicavam que ela tentou se proteger, agarrando a lâmina em uma luta pela vida, o que reforçava que o ataque foi prolongado e não um ato impulsivo. As evidências digitais coletadas pela polícia foram cruciais para demonstrar a premeditação do crime, incluindo um histórico completo de mensagens trocadas entre Adam e seus amigos que planejavam o assassinato ao longo de semanas. Além disso, nas 6 semanas antes da morte, Adam e Natalie trocaram cerca de 1.200 mensagens e chamadas, divididas de forma igual entre os dois, com Adam respondendo com beijos e afeto, o que contradizia sua alegação posterior de que ela o assediava ou o bombardeava sozinha. Em 5 de outubro de 2012, Adam Wellehon foi formalmente acusado de assassinato após sua confissão e as evidências iniciais, sendo transferido para a custódia da polícia de Kent. 6 dias depois, em 11 de outubro, Thomas Fuller foi preso após interrogatório, onde admitiu sua presença no carro. E no dia seguinte, 12 de outubro, ele também foi acusado de assassinato por cumplicidade. Matthew Woods e Stephen Hughes, apesar de suas mensagens de encorajamento e participação na celebração pós-crime, nunca foram processados, sendo considerados apenas testemunhas relutantes. Tanto Adam quanto Thomas foram mantidos na prisão sem direito à fiança, enquanto aguardavam o julgamento, permitindo que a investigação prosseguisse com análises forenses e digitais. O julgamento começou em 3 de abril de 2013, no tribunal de Maidstone Crown Court, onde Adam e Thomas se declararam inocentes das acusações de assassinato. Adam alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que Natalie havia pegado a multiferramenta do compartimento do carro e o atacado primeiro, forçando-o a lutar pela vida, descrevendo-a como maior e mais forte que ele, e dizendo que se sentiu ameaçado após ela descobrir alguém no porta-malas e ameaçar matá-lo. Thomas alegou não ter participação ativa, insistindo que estava no porta-malas apenas para proteção e que não ajudou no ataque. A defesa de ambos tentou descaracterizar a premeditação, argumentando que as mensagens eram apenas piadas mórbidas entre amigos e que Adam era um jovem pressionado por uma gravidez indesejada, pintando Natalie como manipuladora e obsessiva. No testemunho de Thomas Fuller durante o julgamento, ele admitiu ter se escondido no porta-malas para ouvir a conversa entre Adam e Natalie, alegando que Adam o convenceu, dizendo que ela havia zombado dele e de seu pai, que morrera de câncer 1 ano antes, embora isso fosse uma mentira completa, já que Natalie havia perdido o próprio avô para a mesma doença e nunca faria graça de algo assim. Um relatório psiquiátrico apresentado pela defesa o descreveu como alguém facilmente influenciável, do tipo que tem dificuldade em dizer não a pessoas próximas emocionalmente, sendo educado e atencioso em avaliações, mas dependente de outros. Thomas descreveu ouvir Natalie dizendo: "Saia de cima de mim, Adam", várias vezes, primeiro de forma brincalhona e depois séria, enquanto ele ficava congelado no porta-malas, sem intervir. Ele admitiu ter enviado uma mensagem durante o ataque para uma amiga. Ele fez, ele fodeu e fez, significando que Adam havia esfaqueado e matado Natalie. E mais tarde explicou que viu os dois com as mãos nos ombros um do outro antes de os sons se afastarem. Em 24 de abril de 2013, após 3 semanas de julgamento, o júri deliberou por cerca de 4 horas antes de retornar com o veredito. Thomas Fuller foi considerado inocente de assassinato e libertado imediatamente, com sua defesa argumentando que ele não pretendia ajudar e foi apenas um cúmplice passivo.
Adam Wellington foi declarado culpado de assassinato premeditado, com o júri rejeitando sua versão de legítima defesa devido às evidências contraditórias. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, com um mínimo de 26 anos a cumprir antes de qualquer possibilidade de liberdade condicional. O juiz destacou a frieza de Adam durante o testemunho, dizendo que o ataque foi insensível, selvagem e premeditado, sem qualquer sinal de emoção ou remorso no tribunal, e que as mensagens provavam seu desprezo total por Natalie. Com base na sentença, Adam se torna elegível para a condicional em 19 de abril de 2039, após cumprir o período mínimo.